a Darley, Pai. Em nome de Jesus, eu te libero nessa manhã, Darley, para você poder cumprir o propósito na qual o Senhor te chamou. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Que você seja usada pelo Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E eu estava ali agorinha, quando assim, no início do culto o Senhor me falou algo, que essa manhã seria uma manhã profética. E eu vou chamar meu filho e minha nora aqui, só um pouquinho. Essa é a minha. Essa. Eu quero declarar nessa manhã que vai nascer as promessas do Senhor. Ela vai crescer. Ela não vai minguar. Sabe por quê? Porque o fruto do reino é para glorificar o Senhor. Eu não tinha preparado esse versículo, Ana, coloque ele para mim. Eu não sei que eu falei que só tinha aqueles outros preparados, mas eu queria falar para vocês o que é o fruto do reino. Mateus 21, 43. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês. Entregue a um povo que dê frutos do reino. E o que é o fruto do reino? Justiça de Deus. Transformação. Arrependimento. Tudo que o Espírito de Deus age é fruto do reino. Quando nós alcançamos, produzimos para o reino, deixamos legado. Por que você está falando isso hoje, pastora? Porque muitos sonhos que você achou que estava minguando, vai florescer para a glória de Deus. Normalmente a gente dá testemunho quando acaba a ministração. Mas hoje eu queria falar antes, porque não estava dentro da palavra. Quando o Vinícius nasceu, ele foi um presente de Deus para mim. Mudou a minha história. E o Vinícius pequenininho, ele deu uma febre muito forte. E nós passamos 3, 4 dias com essa febre não baixava. E o Vinícius começou a ficar durinho. E não baixava o pescoço. E eu e o Neto tinha plano de saúde, não tinha condições. E nós não sabíamos o que fazer. E falaram para nós, leva na urgência. Já não tem jeito mais. Havia dado tudo que é médico, já tinha no postinho, tudo. Chegamos ali na urgência, no Hospital das Crianças. Não tinha médico e foi aquela luta. E quando a médica olhou o Vinícius, ela falou, corre para o Hugo. E eu corri para o Hugo. Quando chegou lá, que o médico examinou o Vinícius, ele falou assim, é meningite. Eles já me separaram do Neto. Me colocaram dentro da ambulância e me levaram, como chama aquele hospital, Neto? HDT. E ali começou um sofrimento. E eu falava assim, Senhor, o Senhor me prometeu o Vinícius. Eu lembro que a minha gestação, o Senhor falava para mim, ele vai ser diferenciado. E eu falava, Senhor, o Senhor me prometeu, mas naquela hora, aquela angústia, aquele sofrimento, aí os médicos preparando para tirar o líquido da medula, aquela coisa, e o Neto não podia ficar comigo naquele hospital, porque ele ficava do lado de fora e eu sozinha naquele momento. E eu ali, encontrei uma mulher, que quando eu era novinha, acompanhava eu e minha mãe na igreja, e aquela mulher era uma profeta missionária. E ela me olhou e falou assim, você é a Darley? Eu falei, sou. Ela falou, o que você está fazendo aqui? Era uma sala gelada, porque eles tinham que fazer uns exames. E não pode ficar muita gente ali. Todo mundo encapado. E essa mulher me reconheceu. E eu falei assim para ela, o meu filho está aqui, porque eles estão falando que ele está com meningite. E essa mulher falou, não, o Deus tem uma promessa para você, Darley. Você não vai sair com esse filho, com esse diagnóstico daqui. Eu falei, aquela assustei. E ela ajoelhou comigo no meio daquele hospital. E nós começamos a clamar o sangue de Jesus sobre a vida do Vinícius. Quando acabou, que a gente voltou, o médico voltou e falou assim, o exame não deu nada. O Vinícius saiu de lá sem febre. Nunca mais o Vinícius teve febre daquela maneira. Por que você trouxe ele aqui hoje?
Porque ele está casado. Sabe o que eu estou falando? Aquela promessa vai para os meus netos. Isso aqui chama fruto do reino. Não é a beleza exterior, mas é o que glorifica o nome de Jesus. Então, nessa manhã, o que é promessa, o que nasceu, ela vai crescer, ela vai frutificar, mas para a glória de Deus. Obrigada, filho. E Deus trouxe essa memória disso no meu coração, aqui na entrada, na hora que eu estava, na hora da ministração. Ana, pode colocar para mim, por favor? Quem honra a presença, atrai a promessa. Persevera no caminho e colhe no palácio. Nós vamos falar daquela mulher sulamita, que ela enxergou a presença de Deus no homem. E ela entendeu que para atrair a presença, você tem que honrar. Você pode colocar para mim, por favor, 2 Reis 4, 8. Eu vou ler um versículo e hoje eu vou fazer diferente. Hoje vocês vão me ajudar. Eu vou ler um, vocês vão ler outro. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, e uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para comer. Vamos construir um pequeno quarto com paredes de tijolo no andar superior e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que ele nos visitar, terá onde ficar. E ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. E ele a chamou. E quando esta veio, mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? E ele respondeu, bem, ela não tem filhos e o marido é idoso. E ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. E o menino cresceu. Certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. E o servo pegou e levou a mãe, e o menino ficou no seu colo até o meio-dia e morreu. Depois chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Então mandou ele selar a jumenta e disse ao servo, vamos partir, só pare quando eu mandar.
corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? E ela respondeu, Geazi: está tudo bem. Antes de vocês lerem o outro versículo, eu quero que vocês falem assim: está tudo bem. Agora eu leio o outro, igreja. Então a mulher diz: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Eu não te disse, não me dá falsas esperanças? Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, se ficares, não te deixarei. Então Eliseu foi com ela. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Depois subiu na cama, deitou sobre o menino, pondo a boca sobre a dele, os olhos aos dele, as mãos sobre as dele. Enquanto debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu chamou Geazi e disse: chama a sunamita. E ele assim fez. E quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Amém. Isso. Porque eu pedi para ler o capítulo inteiro? Para a gente entender que há um processo. A manifestação de Deus, a glória de Deus, sempre vai haver um processo para um crescimento. Eu quero começar com essa mulher, que a palavra de Deus fala assim para essa mulher, que ela era rica, tinha várias posses. Mas a palavra de Deus fala que quando todas as vezes que Eliseu passava, ela dava de comer para ele. Mas chegou um momento que ela falou para o marido dela: marido, este é um homem de Deus, vamos preparar para ele um quarto. Chega um momento da nossa vida que visitação não é mais o suficiente. Você quer mergulhar. Você quer enfiar na presença de Deus. Você quer ter mais. Você não quer que aquela presença de Deus se afaste de você. E todas as vezes que a presença de Deus, a gente começa a entrar na presença de Deus e ter aquele momento com as coisas de Deus, mais a leitura, mais a busca, mais a palavra, mais entendimento a gente vai tendo do quem é Deus. E mais a glória de Deus vai se manifestando. Essa mulher aqui, ela honrou o profeta. Ela não pensou nas medidas, ela pensou: vamos preparar. Era um ato de honra. Ela preparou um ambiente. Eu não vou entrar em detalhe, mas na palavra de Deus fala que ela colocou a cadeira, ela colocou a mesa, ela preparou cama. Quarto significa lugar de intimidade.
Mesa significa lugar de intimidade, sabia? Era na mesa que a cura, era na mesa que você olha no olho, mas aquela mesa representava ali para ele ter aquele lugar. Cadeira significa lugar de posicionamento. Lamparina de luz da palavra. Então tem um significado desses objetos, mas hoje eu não quero entrar aí. Eu quero falar que essa mulher, ela preparou, ela construiu para a honra. Porque o que ela entendeu? Se só ele comer aqui, já traz a presença. Imagina eu preparar um lugar de intimidade. E ela preparou. E honrou. Mas a honra, ela atrai a presença. E o profeta pergunta: o que você precisa? Ela falou: não, eu estou muito bem. Muitas vezes o Senhor nos pergunta: o que nós precisamos? Sabe o que a gente responde? Senhor, está tudo bem. Ah, Senhor, eu podia fazer isso. Sabe por quê? Porque nós temos medo de decepcionar. Nós temos medo de colocar expectativa nas coisas. Essa mulher, ela não respondeu de fato, de verdade, que estava no coração dela. Ela falou, a primeira resposta dela foi: tá tudo bem, eu estou no meio da minha gente. Mas escuta, Deus não vê exterior, Deus vê o que há dentro de nós. O que ela fala na palavra de Deus em Samuel? 1 Samuel 16:7. O homem vê exterior, porém o Senhor vê o coração. Talvez você não tenha algo porque você tem medo de criar uma expectativa, ou tem medo de decepcionar, ou tenha medo de frustrar. Mas eu quero falar para você: aquele que te chamou, aquele que te deu, é o que vai te sustentar. Peça. Senhor, eu quero isso. Olha, o pastor Luiz começou aqui falando. Aí eu falei assim, ainda brinquei com o pastor Jorge, ele vai falar. Ele vai falar o que eu vou falar. Ele começou aqui falando. Nós precisamos de usar a nossa fé. Nós precisamos de crer o sobrenatural de Deus. Aquela mulher estava correta diante de Deus. Ela preparou um quarto para o profeta. Ela preparou honra. Então peça. Se você tem buscado diante do Senhor, se você tem comprometido com as coisas de Deus, peça aquilo que você precisa. Não tenha medo do processo, porque é o processo que vai glorificar o nome de Jesus. Vai nascer, vai florescer. E aquela mulher falou: estou bem. Eu não gosto muito, eu brinco muito com a pastora Luciane. Às vezes ela fala assim, me leva lá para a sala dela de atendimento. Quem passa por lá sabe. Ela começa com a pergunta: está tudo bem? E a primeira resposta nossa para ela: pastora, está tudo bem? Aí ela levanta uma sobrancelha. Se vocês repararem, vocês vão ver. Ela levanta uma sobrancelha assim com óculos. Mas está tudo bem? Tá. E aí o que ela começa? Ela não começa te perguntando depois. Ela: ai, Dali, e esse assunto? Ela te traz um assunto de kiwi. Se ela começou perguntando berinjela, para vocês terem ideia. E começa. Quando você sai dali, você está chorando. Porque nós escondemos muitas vezes o que a gente tem medo. Mas eu quero dar uma notícia para você. Não tenha medo do que Deus te chamou. Não tenha medo daquilo que o Senhor te entregou. Não tenha medo daquilo que você vai gestar. Eu quero, Alana, põe um salmo para mim, por favor. Salmo 97:5. Os montes se derretem como cera diante do Senhor e diante do soberano e de toda a terra. Não é eu que estou falando. Os montes se derretem. Por que nós temos medo da promessa? Porque nós temos medo de gerar algo.
Sendo que o nosso Senhor, os montes se derretem diante da presença dEle. Sendo que Ele é o Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Sendo que Ele é o Deus de ontem, de hoje. Há quantos anos essa milhares de anos, essa mulher, o filho foi ressuscitado? E eu tenho 20 e poucos anos que o meu filho saiu daquele hospital com outro diagnóstico. O que o Senhor te deu, que parece que morreu. O que o Senhor tem falado para você, que você está tendo medo. Não tenha medo daquilo que o Senhor confiou em você. Não tenha medo de abrir a boca e falar: Senhor, eu quero uma empresa. Senhor, eu quero ser usada naquele altar. Senhor, eu quero ver a minha casa. Essa semana eu escutei uma fala de uma pessoa. Ela falou: pastor, eu não quero me envolver com ministério nenhum. E eu falei: por quê? Ah, porque gente dá trabalho. Ela falou. Mas eu perguntei para ela: é gente que dá trabalho ou você tem medo de decepcionar com as pessoas? Escuta, se eu olhar para a pastora Luciene e para o pastor Luiz, eu vou me decepcionar. Porque eles são. Mas se eu olhar o Deus que colocou eles na frente da obra e honrar eles, eu vou crescer. Se você olhar para o lógico, para o exterior, você não vai avançar. E o profeta fala para aquela mulher: daqui 1 ano você vai ter filho. Qual a resposta daquela mulher? Ah, profeta, não me iludas. Ou em outras palavras, não faça eu crer. Não faça eu fazer sonhos. Quando eu queria comprar meu carro, a pastora Luciene, mas o pastor Luiz falava assim: visualiza ele aqui, olha ele aqui na garagem. Mas a gente tem medo de criar uma expectativa e você se frustrar. Mas eu quero dar uma boa notícia. A palavra de Deus fala: pede, pede e vos dará. Peça. E ele chegou, o Geazi, e falou assim: profeta, ela não pode ter filho, não tem filho, e seu marido é idoso. Primeira coisa que o servo faz é interceder ao favor. Deus levanta pessoas para interceder por você. Deus coloca pessoas na hora certa, no local certo e no momento certo para interceder por você. Geazi não desfrutou o que o sunamita desfrutou, sendo que ele andava com Eliseu. Cuidado, você está andando com a promessa, mas precisamos é viver a promessa. Deus falou isso comigo. Geazi, todo o tempo ele andou com Eliseu, todo o tempo. Ele fez, mais à frente a gente vê que ele fez coisas erradas e tal, e tal, e tal. Mas sunamita, que acolheu a presença, viveu mais o extraordinário do que um homem que andou com Deus a presença. Então, ele intercedeu. E o profeta falou para essa mulher. E a glória de Deus veio. Essa mulher, ela teve filhos. Teve filho. E esse filho cresceu. Quantas coisas o Senhor te deu e cresceu? E prosperou. Mas chegou um dia. A palavra de Deus fala que ele estava na ceifeira, na colheita com o pai dele. E ele começou a falar: ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça. E o pai falou para o servo: leva ela de volta. Eu estudei um pouco e eu olhei, Fábio já fala que essa época era a época de colheita. Muitas vezes estamos colhendo algo que Deus nos deu, vem um inimigo caladinho, de um jeito bem sutil, trazer uma confusão para tirar o foco daquilo que Deus te deu. Mas eu quero declarar nessa manhã:
Não vai tirar o foco daquilo que Deus te entregou. Não vai tirar, não vai minar aquilo que Deus te deu. A dor de cabeça, ela é silenciosa, mas ela traz uma confusão mental. Eu tenho enxaqueca. Quando eu tenho enxaqueca, eu fico desorientada. Não deixa o diabo trazer uma confusão mental em você. Não deixa mentiras do diabo trabalhar na sua mente. A sua mente ela é cativa pela presença de Deus. Declare palavra. Quando o diabo vir falar, você não vai fazer. Declare, eu posso. Eu sou filho daquele que me fortalece. Eu vivo não que os meus olhos vê. Começa a declarar a palavra. Começa a declarar a palavra. Começa a declarar o que a palavra de Deus fala. Eu tenho mais. Eu sou mais abundante. A terra é minha herança. Não permita que a confusão mental, as mentiras, o que tem entrado, as notícias que tem entrado nos seus ouvidos, mina sua mente, traga confusão. Guarda seu coração. E a palavra de Deus fala que levaram esse menino para essa mulher. E essa mulher segurou esse menino no colo e ele morreu. Aonde nasceu a promessa, foi aonde que o menino morreu. Eu quero perguntar para você nessa manhã: o que Deus te deu e você desistiu? Qual foi a promessa que você teve, Kelita, que você engavetou? Qual foi? Talvez você está aqui, já pisou numa terra estrangeira. E hoje você não consegue entrar nessa terra estrangeira e você pensa assim, poxa, um dia eu fui ali e hoje eu não tenho condições de pagar um Uber. Eu quero falar, não engaveta. Não enterra. Não enterra. Não enterra. Volte a sonhar os sonhos de Deus. Volte a clamar por essa promessa. A palavra de Deus em Salmos 37:4 fala: agrade do Senhor, que Ele concederá os desejos do seu coração. Essa mulher agradou o Senhor, mesmo que ela estava ali com o filho. O que ela fez? É o que eu e você vamos fazer daqui em diante. Nós não vamos preparar um funeral para as coisas de Deus. Eu não vou entrar em luto de algo que eu não vejo, mas eu sei que Deus me deu. Você pode entender isso? Ela não preparou o luto. Ela pegou o filho dela morto, colocou ali na cama do profeta. Ela colocou no lugar de altar. Traz para o altar esse sonho que parece que mingou. Traz para o altar esse ministério. Traz para o altar sua empresa. Traz para o altar a sua família. Coloca no local certo. E ela falou para o servo: prepara. Falou para o marido: eu vou ver o profeta. Eu entendi que ela não contou para o marido dela que o filho dela tinha morrido. Eu entendi que ela não contou. Sabe por quê? Porque da boca daquela mulher não saiu o que ela mais temia. A minha boca e a sua boca não tem que declarar o que mais tememos. A nossa boca, ela tem que ser: eu vou atrás da solução. Eu vou atrás daquele que provê. Eu vou atrás daquele que prometeu. E ela fala e o marido questiona: mas não é sábado? Não é dia de festa. Porque naquela época só poderia ver os profetas num dia específico.
coloca para mim a lâmina da rota dela. E ela falou assim para o profeta, para o servo: vamos. Ela tinha jumenta. Eu acho, porque ela ser rica, a jumenta deve ser o mais ágil ali. E ela tinha jumenta. Ela falou: prepara, vamos, não se distraia, não se detém. Escuta, eu falei aqui, a dor de cabeça. Ela traz confusão. Mais um alerta. Ela fala para ele: não distraia. Todas as vezes que o inimigo quiser nos distrair, ele vai colocar coisas para nossa rota demorar, para o objetivo de Deus demorar na gente cumprir a promessa. Ele não é poderoso para anular nossa promessa, mas ele traz distrações para tardar a promessa. E eu não quero. Eu falei para o Senhor: Senhor, me ensina, revela nos meus olhos quais são as distrações que eu não estou alcançando a promessa. Eu pedi para o Senhor e o Senhor me trouxe uma coisa. E eu quero perguntar: qual foi a promessa que o Senhor te deu e durante a caminhada vocês têm distraído? E a rota aqui, eu coloquei de 8 a 12 horas porque fala: se ela não se deter, ela ia chegar mais ou menos de 4 a 6 horas. E eu coloquei 12 horas porque foi a ida e volta. Essa mulher pegou e foi. E a palavra de Deus fala que isso não está aqui. O Monte de Carmelo é no alto. E Eliseu fala que os profetas grandes estavam ali. Monte Carmelo. E ela teve que fazer toda essa caminhada. 6 horas, sabendo que tinha um filho morto lá na cama. 6 horas. Caminhando. Mas a palavra de ela não falava. E quando chegou Geazi, que viu ela, perguntou, porque o profeta falou para ele: pergunta ela o que ela tem. O que ela falou para o profeta? Tá tudo bem. Se alguém te perguntar algo, e essa pessoa não é direcionada por Deus, ela não vai te ajudar, tá tudo bem. Declara: tá tudo bem, tá tudo bem. Leva para o lugar certo, leva para o altar certo, leva para a pessoa que vai interceder com você. O resto tá tudo bem. Lá em casa a gente fala: se você estiver passando uma crise, as pessoas não precisam saber. Pastora, é soberba? Não, porque a minha palavra tem poder. Está tudo bem na minha casa, está tudo bem. Pastora Luciene, ora comigo essa semana que eu estou com essa dificuldade. Estou levando para o lugar certo. Vou para o altar, choro aqui. Mas diz que quando ela aproxima do profeta, ela se prostra. Quantas vezes estamos prostrando diante da presença de Deus? Estamos até com um luto dentro de casa. Estamos até com uma notícia que não agrada a nós. Talvez você está assim com uma conta bancária. Talvez você está com uma enfermidade. Eu não sei o que você tem hoje, mas eu quero te falar: quantas vezes você tem prostrado naquele que vai fazer por você, que é Deus. E a palavra de Deus fala que ela postou e falou assim: eu pedi filho. Ou seja, ela ainda questiona: você me deu, você deixou Deus me dar algo que eu não pedi. E ele cresceu. E o profeta fala: Geazi, vai lá, põe o manto, põe o cajado, põe o que você quiser, mas faz aquele menino ressuscitar. O que ela faz? Profeta, eu não saio se você não ir. Naquela época, em Números 19, eu acho que é 19, 11 ou 13. Olha para mim, por favor. Naquela época, Números 19, 13. Não sei se é 11 ou 13. Naquela época fala que os profetas, os reis, não podiam ter contato com o morto, porque ele se considerava impuro. Quem tocar em um cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se com essa água no 3º e no 7º dia, então estará puro. Se, porém, não se purificar no 3º e no 7º dia, não estará puro. Sabe o que essa mulher sabia? Ela sabia da lei. Essa mulher sabia, ela tinha conhecimento. Aqui traz a importância de eu e você saber da palavra.
Ela sabia, ele mandou, porque se ele tocar, ele vai considerar impuro. Mas foi ele que prometeu, foi ele que pediu para Deus. Então eu quero levar o da promessa comigo também. Isso mostra fidelidade. Eu não vou entrar aqui, mas teve um momento que Eliseu falou para Elias, que Elias falou, não, Eliseu, você não vai. Vou com você também. Eliseu só colheu algo que ele fez com Elias. E ele foi. A palavra de Deus diz que quando ele chegou ali, ele tocou naquele menino. Ele respirou naquele menino. Ele olhou naquele menino. O pastor Luiz começou aqui. Toca em alguém. Põe em posição de mão. Libera. E a palavra de Deus diz que aquele menino começou a se aquecer. Escuta. O que está morto hoje, que foi promessa do Senhor, está aquecendo. Vai florescer. Vai ressuscitar. Oxalá, xarabaias. Ora la bashiri canta la baias. Ora la baia. No lugar da promessa também teve a prova. E o profeta olha para aquele menino. O profeta toca naquele menino. E aquele menino dá 7 espirros. É simbólico, é profético. O 7 na palavra é a perfeição. É profético. Não é algo, só espirrou 7 vezes. Não, é profético. Deus estava fazendo, eu estou quebrando, eu estou fazendo de novo. Eu vou fechar esse ciclo. Vai dar início de outro. Deixa eu te escutar. Hoje é a vida neste lugar. Você vai voltar a ter vida. Nós vamos espirrar outra vez. Qual ministério que você está morto? Eu quero falar para você. Começa a aquecer. Porque vai começar a espirrar. E essa mulher pega esse menino. O profeta fala, aqui está aqui seu filho. Está aqui seu filho. E ela vive. Não vai dar tempo de eu entrar na outra parte. Mas o profeta, chega um determinado tempo, o profeta avisa ela. Sai dessa terra. Durante 7 anos. Vai haver uma fome. Depois de 7 anos você volta. Pensa, essa mulher preparou só um quarto. Só um quarto. Nasceu uma promessa. Só um quarto de honra. Foi um quarto. A palavra de Deus fala assim, ela não deu uma casa. Ela não deu tanta coisa. Ela deu um quarto para a presença. Nasceu uma promessa. Ela deu um quarto para a promessa. Ora, ela vai, voltou à vida. Ela deu o quarto para a promessa. Ela foi alertada dos dias mal viria. Escuta, não é a notícia que põe lá fora que afeta nós, porque nós somos guardados. Nós somos guardados por aquele que cumpre as promessas. Quando eu estive na Europa, eu não tirei meu visto para os Estados Unidos. Porque eu não queria, não tinha vontade. E o ano passado, meu irmão falou assim, Darly, prepara as coisas para você vir passear aqui. E essa semana, com essa confusão toda, falaram assim, agora vai ser impossível de tirar o visto. E na minha mente, eu confesso diante da igreja, falei assim, nossa, eu perdi a oportunidade. E quando eu fui preparar essa palavra, eu falei, Satanás, aquele que me prometeu é o que vai me guardar durante esse tempo. Eu não vivo pela política. Eu vivo para aquele que me discerne o que eu vou fazer no amanhã. Eu vivo por aquele que me guarda. Eu não acredito. Eu nem escuto. Eu nem escuto. Eu ponho o pé. E aí fala que guarda. E aquela mulher, foram 7 anos, aquela mulher voltou.
E quando ela chegou ali, a palavra de Deus fala que naquele momento, depois, não fala que ela voltou 6 anos e meio, não fala que ela voltou 6 anos e um dia, não fala que foi mais um dia ou menos um dia. Sabe o que fala? 7 anos. Lembra? 7 espirros. 7 anos preservando em terra estrangeira. Os filisteus não fizeram nada com essa mulher, porque a palavra de Deus não fala. Fala que Deus preservou essa mulher. 7 anos ela estava sendo guardada. Quantos anos a sua você não está vendo? E diz que quando ela chegou ali para pedir as posses dela, coincidentemente, Deus não é um Deus de coincidência. Diz que o Geazi contava o milagre de Eliseu. Qual era o milagre que Geazi contava? Do filho. 2 coisas eu entendi aqui. Será que ninguém sabia que o filho dela tinha sido ressuscitado? Tem milagres, tem promessa no secreto. Ela vai vir à luz na hora certa. Qual foi o milagre no secreto que Deus fez? Ele vai ser glorificado, esse milagre. Você não vai guardar ele muito tempo. Porque a glória é para Deus. Já estou finalizando, pastor. E a palavra de Deus fala que ela chegou no momento exato que ele estava contando. Fala assim: Deus me coloca eu no tempo certo, na hora certa. Fala, igreja, declara: eu estou no tempo certo, na hora certa. E quando ela chega lá, o rei pergunta: é verdade? Ela fala assim. Ele fala: devolve as terras dessa mulher, mas restitui os anos que ela não esteve aqui. Ou seja, a herança dela duplicou, frutificou muito mais do que ela tinha. Porque ela colheu os lucros dos 7 anos. Escuta, aquilo que o diabo tentou te roubar, o Senhor vai restituir. Aquilo que hoje você não olha, o Senhor vai fazer. Essa semana eu conversando com uma pessoa, ela falou assim, que ela sentiu que o tempo dela passou, porque ela não aproveitou a oportunidade no dia. E eu cheguei com essa palavra no meu coração. E assim, eu quero declarar, eu orei para essa pessoa e falei assim: hoje Deus vai restituir o tempo que ela acha que ela perdeu. Porque o tempo de Deus, ele é um tempo, não é o nosso tempo, não é as nossas horas, não é do nosso jeito, é o tempo de Deus. A palavra de Deus não fala, Deus tem as coisas certas na hora certa. Há tempo para todas as coisas. E ela foi restituída. Já acabei meu tempo. E diante dessa situação, diante dessa circunstância, Deus falou muito no meu coração. O que parece que a gente perdeu, Deus vai restituir. Mas o que nós precisamos de entender, precisamos primeiramente atrair, honrar a presença de Deus. Tudo começa na honra da presença de Deus. Tudo começa quando eu e você levanta um lugar para a presença de Deus. O seu ministério não está morto se você levanta um altar na presença de Deus. Os seus filhos não estarão mortos se você levanta um altar na presença de Deus. A sua empresa não está morta se você levanta um altar na presença de Deus. Visto não pode ser negado se eu levanto um altar na presença de Deus. A palavra em Joel fala assim: Joel 2:25. Eu quero declarar isso sobre essa igreja hoje. Vou compensar vocês pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. E os gafanhotos, migrador, gafanhoto, devastador, gafanhoto, devorador, gafanhoto, cortador, meu grande exército enviarei contra vocês. Sabe o que Deus está falando? Eu
vou restituir aquilo que o diabo tentou destruir. Eu vou trazer vida naquilo que pareceu morte. Porque Ele é Deus, é a glória dEle, é o fruto do nome dEle que vai se manifestar. E hoje nós vamos colocar de pé. E nós vamos cantar só o refrão, um canto aleluia. Nós vamos cantar aleluia diante da grandeza, diante da colheita que nós vamos viver. Porque Deus vai restituir.